galera, mais um CuboCast. Eu sou o Luiz Azevedo, aqui ao meu lado do Quaresma. E aqui na nossa frente, a Cris e o Galdês. Meu grande amigo, cara. Amigo de longa data. É isso aí, já há um tempo, né, cara? A Cris, muito obrigado, meu irmão, ter aceitado. Mais uma vez, estamos gravando numa sexta-feira. Hoje tem Brasil, né? E aí daqui a pouco... Qual é o teu palpite pra hoje? Pô, eu ia deixar o final. Pra gente logo bater papo com a Cris aqui. A gente vai falar bastante de futebol. E, cara, eu sou da CLEP, né? Associação Vamos falar sobre isso. Locutores e Cronistas Esportivos do Estado do Pará. Já que tu começaste dizendo que tu és, o nosso programa aqui a gente pergunta quem é a Cris por a Cris. Assim, entendi. Te autodefine aí, fica à vontade. Eu me autodefino como um sobrevivente, cara. Como boa parte dos brasileiros, acho que a gente é meio Július, né? Vai fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e vai sobrevivendo. Mas assim, eu sou professor de História e Filosofia, de formação, e sou comunicador, né, de rádio, TV, apaixonado por esporte, por exemplo, você sabe disso, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos em alguns projetos, e é isso, eu sou um sobrevivente, mano. Então é daqui de Abaeté? Não sou de nascimento de Abaeté, eu sou cidadão abaetetubense declarado pela Câmara Municipal de Abaetetuba. Olha aí. Sou cidadão abaetetubense com título de cidadania. Quem te deu esse título? Foi o vereador Sotério Fagundes, quando ele não era presidente da Câmara. Sim. Ele é o atual presidente da Câmara. E nós estudamos juntos, né? Foi mesmo, E faz um tempo, porque aí nem era ensino médio, mano. Era segundo grau. Faz tempo. A gente estudou, na verdade, na mesma escola, na Terezinha de Jesus, uma escola periférica aqui, lá no bairro de São João. E eu era o presidente do Grêmio Estudantil e ele era o meu vice-presidente. Bacana, cara. Um abraço ao Tércio. 1900 antigamente. Mas então assim, tu já que estudou aqui, tu cresceste aqui, né? Morava lá no São João? Cheguei a morar lá no São João, foi o primeiro endereço que quando a gente veio pra cá. Meu pai, que faleceu há cerca de um ano, e eu ainda não consegui superar inteiramente, não sei, acho que cada um tem o seu tempo de luto, né? Sim. Meu pai era vendedor de livros. Hoje as pessoas não compram mais livros, né? E quando compram, algumas pessoas é através da internet, enfim. Mas meu pai era vendedor de livros, a gente mudava muito, morava em várias cidades. E essa cidade, por ser desde sempre uma cidade polo na micro-região, ele resolveu se estabelecer aqui. E aí a gente foi criando vínculos, era o final da adolescência e acabou ficando, né? Isso no início dos anos 90. Tu és filho único, tem mina de irmão? Não, eu tenho uma irmã, a Adriana Galdês, abraço. Qual é a câmera? Escolha qualquer um. Beijo pra minha irmã, Adriana Galdês, está nos acompanhando, certamente. A Cris, esse Galdês aí, veio de onde? Bom, é um sobrenome espanhol, mas tem também relação com Gibraltar, é ali da Península Ibérica. Eu tive a oportunidade de viver lá, tinha essa curiosidade quando tive a oportunidade, passei um tempo lá na Espanha, vivendo, não exatamente no local ali de origem do sobrenome Galdês, mas em Barcelona, na Catalunha. Pode falar pra gente dessa... Porque quando a gente se conheceu, eu lembro assim, porque viajar pra Europa é um negócio, diferente pra caralho, né? Hoje não, né? Pô, eu acho que não é um pouco, cara. Não é um pouco, mas assim, faz bastante tempo. E aí, alguém me falou assim, ei, já morou na Espanha. Eu, caralho, pode crer. E eu lembro de tu falar, não recordo muita coisa, por isso que eu tô te perguntando, inclusive. Eu lembro de tu falar que naquela época não tinha muita visão, assim, enxergar, né? Mas de tu, realmente pegar o trem e passar por 3 países e tal. Por que tu foste pra lá, pra começar? Bom, primeiro eu fui porque a época isso vai dar problema em casa. Mas a época eu tava apaixonado, conheci uma francesa. E aí tinha aqui alguns negócios com um amigo. Era um bar, era o Açaí Rock Bar, que era em Acará e também em Belém. Já tinham 2 bares, a gente tava legal. O Douglas, que agora é evangélico, então bar não sabe. Acabou o bar. Eu acho que eu acabei com o bar e se decepcionou tanto que entrou na crença. E quem sabe ter sido melhor, né? Com certeza. E aí, cara, essa menina tá visitando, passeando aqui pelo estado do Pará, a gente se conheceu e viajamos pra lá. 3 meses depois acabou o amor e o cara tinha que sobreviver. Então, assim, brasileiro fora, a primeira coisa que é só estando fora para perceber o tamanho da ligação que a gente tem com a nossa terra, do nosso território, com as nossas coisas.
E aí brasileiro se procura, sabe? A época o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo estava jogando no Barcelona, ele tinha uma boate lá chamada Biquíni, que era o ponto de encontro dos brasileiros aos domingos. E claro que tinha gringo do mundo todo, porque Barcelona é isso, né? Barcelona é tipo uma metrópole de onde vem gente de toda a Europa, do mundo todo, sabe? O verão é por mais tempo ali, então é Barcelona e Ibiza, na Espanha. E tem até umas fotos de Ibiza meio cabeludo e tal. Bacana. Depois eu mando aí pra produção. E aí foi isso, cara. A gente se encontrava lá, os brasileiros vão ajudando uns aos outros, procurando trabalho para uns aos outros, assim. E foi muito legal, uma experiência bacana, experiência que, tipo, leva algumas coisas. Quando a gente volta, inclusive, tendo passado um tempo e pensado, conversado assim em outro idioma, que parece e é da mesma região, da Península Ibérica, a língua portuguesa e a língua castelhana, né, o castelhano, mas assim, tem algumas diferenças, a gente começa a pensar ainda, e aquela época eu tava meio enjoado, né? Trabalhei com você lá numa produtora, tava de vez em quando, morei na Espanha. Conversa fiada de moleque. Esse teu... Mas foi assim, fui apaixonado e voltei por conta de uma crise que foi internacional em 2008. O Brasil não sentiu tanto essa crise, que foi a partir da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram disso, são muito jovens. O Brasil, não, o Brasil se segurou bem, passou por essa crise. Mas assim, lá na Europa, quem era estrangeiro, quem era latino, né, sul-americano, começou a faltar trabalho. E pintou uma oportunidade aqui com um senador de Abaetetuba, acho que o único da história que assumiu o Senado, e na assessoria dele estava o Nilson Melo da Cruz, hoje falecido, o meu amigo Bigu, que fez todas as conexões para eu voltar e trabalhar. E aí fiquei 4 anos no Senado. Depois a gente teve a experiência de ter tu trabalhou primeiro assessor, né? Como assessor parlamentar. Do Neri, porra, né? Não tem problema, falei onde meu falar. Amigão, gente Neri. boa. Não sei se pode falar de político, né? Não, pode. Inclusive não dá pra fazer convite pro Neri, porque ele não sei se ele é pré-candidato, né? E aí a gente... Eu não sei, mas acho que não. Não, mas é um papo bom também. Neri é um cara de boa. Tem muita história pra contar, um cara que, tipo, também adotou Abaetetuba como o seu território, a sua terra. Eu acho que o território nacional, para quem é realmente, assim, patriota de verdade, não de patriotada, né? É bom explicar por aqui, pra também não... A gente não toma detergente, não. Então, é isso. Então, qualquer parte desse chão é nosso também. Então, o cara veio aí, eu acho que nos anos 80, para construir a luta dos trabalhadores, né, rurais, os trabalhadores que hoje a gente identifica como agricultura familiar. Ele veio para organizar essa galera para lutar por seus direitos. Tem muita história. Eu vou pular um pouquinho, porque a comunicação foi onde a gente se esbarrou, mas tu foste, não é secretário, né, lá da Fundação Cultural, é diretor. Né? Foste diretor da Fundação Cultural. Como foi essa experiência? A gente pergunta isso porque tu conhece o nosso trampo, e a gente está altamente ligado à cultura, né? Um abraço pra galera aí que vai chegando. Beijo. Estamos na semana da atração de Beja já. Não, quadra junina e Beja. É trampo pra caramba. Imagino que tu passaste por isso também. Acho que esse período agora é o pior período pra vocês de trampo, não de fazer, mas de época, trampo. E assim, tinha que planejar muito antes, porque sem planejamento não consegue fazer. Mas de fato, como as equipes são reduzidas, o trabalho vai te atropelando. Cara, e as pessoas vão cansando durante o ano. Abaetetuba, se for contar, todo mês tem grande evento. E de 2 em 2 meses tem mega evento, entendeu? Que tem a participação da prefeitura. Então, todo respeito para quem esteve antes de mim, para quem está depois, porque é muito trabalho. Eu já tinha tido uma experiência, Luiz, e aí no início dos anos 2000, como também a mesma função, né? Assumindo a cultura do município de Moju,
por algum tempo, e depois a comunicação da prefeitura em 4 anos. Lá pode falar o ex-prefeito? Pode, com vontade. Ex-prefeito Parola. Trabalhei com o Parola há 8 anos, e depois essa experiência aqui em Abaetetuba. Assim como Belém tem a Fundel. Quem é o prefeito? Na época que eu fui diretor da Fundação Cultural Francinete. Francinete. Aceite nosso convite, venha bater um papo com a gente. Ela vem, né? Eu acho que vem. Tem muito problema, não. Eu brinco às vezes, é melhor não falar porque a piada com os meus alunos, porque para não ter que cortar depois. Sim. Mas enfim. E onde é que a gente parou? Não, eu tava falando da tua função. Primeiro lá no Moju e tal. Beleza. A Abaetetuba é tipo Belém. Belém tem a Fundel, a Abaetetuba tem a Fundação Cultural Abaetetubense. E foi legal, foi uma experiência bacana, levei boas pessoas para lá. A gente fez um trabalho que eu entendo foi o trabalho necessário, se não foi o ideal, é porque nem sempre na política, tem 2 características da política no Brasil, nem sempre a gente vota no melhor, a gente vota no menos pior. E também só consegue fazer o que é possível fazer. Eu acho que nessa parada de voto, assim, eu postei essa semana que doação de sangue é obrigatório e voto facultativo, sabe? Porque existe aquela história, mas nos Estados Unidos é facultativo, e se for aqui é mais fácil pro cara vender um voto. Mas, pô, o cara já vende voto de qualquer maneira. Já vende de qualquer jeito, né? Já vende de qualquer jeito. Eu acho que, na verdade, o que deveria acontecer por exemplo, produtores culturais que são compromissados realmente com uma cultura forte, independente, como é o caso, por exemplo, do Cubo de Ideias, do projeto de vocês, outros segmentos todos ligados ao povo mesmo, e porque dos governos não esperem isso. É trabalhar uma educação na cabeça das pessoas, e isso demora algum tempo, demora algumas gerações, mas a gente consegue. Eu acho que a gente vai errando, acertando e melhorando. Eu sou um otimista, assim. Eu acho que tá tudo muito errado, mas um dia pode dar muito certo. Sim, legal. A gente acha que participa do mesmo princípio, basicamente. Te fala que a cada geração vai melhorando. A gente teve uma entrevista aqui que estavam falando que os garotos estavam vendo num projeto social, que é muito bem de esporte, inclusive. Parece que os garotos de 14 estavam vendo quem de fato ia ajudar. Não é período de campanha agora, mas quem de fato estaria ajudando lá. Eu comentei sobre isso, falei, cara, que bom que esse garoto de 14 ele não está vendo, porque quando ele completar 16, não aparecer um cara do nada e falar alguma coisa pra ele. Não, ele vai, o tio ali ajudou a gente na época que a gente precisava. Exato, E dá pra construir esse cidadão de bem hoje na política e na cultura e no esporte, principalmente. Em todos, né, cara? Todos os segmentos, cara. A Cris, diga lá. Em que momento tu entra? Já deu pra perceber que a voz do homem é diferenciada, né? A nossa vai sumir aqui. Desculpa. Mas já tá. Em que momento tu entra na comunicação, cara, em Abaetetuba? Assim, a gente se conheceu na parte publicitária. Sim. Mas, né, que é comunicação, mas eu tô falando de rádio e TV. Como é que tu entra nessa história aí? Essa brincadeira? Como eu falei, meu pai era vendedor de livros. E como vendedor de livros, assim, uma família que tinha que lutar pela sobrevivência. Ele viajava e ainda na adolescência eu precisei buscar alguma coisa para fazer, porque é isso, né? Tá naquela transição de adolescência para juventude, e acho que, sei lá, 95 eu já falava na porta de loja. Essa foi a minha escola, entendeu? Então teve uma campanha em 95 que não tinha motorista. Eu disse, eu dirijo, não tinha carteira ainda. Eu dirijo, eu posso dirigir. Mas a gente precisa de locutor. Se eu dirijo e falo. Eu dirijo e falo sem problema nenhum. E também fazia porta de loja, 3 cuecas a R$1 ali no Beiradão, ali na feira. Hoje as lojas nem existem mais, a maioria, né? Ou mudaram aí, enfim, de nome, mas foi assim. E depois, com o Daniel Bonney, fazendo alta rotação. Lembro. Era alta rotação, primeiro no Copacabana, depois em todos os projetos de rádio pirata que existiram. Todos eu trabalhei. Todos, porque agora as rádios são legais. Eu trabalho em 2 hoje, né? As rádios são legais. Todos antes de serem legais, o Jornal do Comércio, antes de existir agora ali a mesma equipe, o saudoso Roque Dias e os seus parceiros lá,
tinham várias outras, não vou lembrar o nome, mas foram várias. Até a própria Guarani FM, que é uma rádio comunitária, e hoje eu trabalho pela manhã, às 8 horas da manhã, com Show da Manhã na Conceição FM, que é uma rádio ligada à Diocese de Amoetetuba, uma rádio católica. Tu divide a apresentação com o Demi ainda? Na verdade eu faço um programa, um Show da Manhã pela manhã, às 8 horas, que é tipo um noticiário da região, do Pará, do Brasil, do mundo, mais notícia e música que a gente chama de secular, dentro da estrutura lá da diocese, por exemplo. Sim. Não é música católica. Sim. E depois eu fico com o Demi, já como comentarista até o meio-dia, corro para outra rádio, que é afiliada a 99, que é a 95,5, a Regional FM, e fico no meio-dia às 2, da Renata Costa, exatamente, que estava me mandando mensagem há pouco, mandando trabalhar. E faço também hoje, além de vários outros projetos de TV aqui, né, em nível local e tal, tive a experiência de trabalhar lá na Liberal, mas como locutor de off, da produção, e hoje eu faço jornalismo para essa região do Baixo Tocantins, para TV Record de Belém. TV. Para TV. E assim, tem sido uma experiência, assim, primeiro porque é a TV Record, né? Que dá muita ênfase ao jornalismo policial, aquele investigativo e tal. Então, são essas matérias mais densas. E depois é que as redes sociais parece que deram um boom depois disso, sabe? Vídeo, aí tu posta qualquer materinha da Record, 30 mil, 50 mil visualizações. E é bacana. Vai ser legal. Pois é, dentro da... Mas começou, assim, além da Horta de muita vontade, 3 cuecas a R$1. Esta voz que a gente escuta foi assim, Foi natural ou foi formada essa voz? Pois é. Boa pergunta. Pois eu acho. Porque se for formada, a gente pode chegar lá. Eu acho que tem as duas coisas envolvidas. Porque, assim, a época, porque tem isso. Hoje, para fazer comunicação, inclusive de rádio ou TV, não é mais necessário aquela voz mais grave, né? Aquela coisa mais padrão, rádio e tal. Mas antes, quando a gente começou, a gente ia aprendendo técnicas para entonar a voz e tal. Embora tenha a questão de ser naturalmente grave, tem aquela coisa da técnica que tu vai aprendendo, né? Pode crer. No início ali. E inclusive, através da Fundação Conceição, já dei alguns cursos de dicção, sabe, locução para off, e também de retórica, construção de discurso e tal, para poder... Nossa, rapidinho, acho que a geração do Ocris e do Sotério juntos, o Sotério esses dias estava falando no microfone, igualzinho um locutor de rádio. Não, mas ele fez rádio. A gente trabalhou junto na Metropolitana. Eu acho que é da geração vem trazendo essa voz, porque o Naldo também tem uma voz ferrada. Eu acho que realmente, né, as pessoas que trabalham com comunicação da época. Tinha, né? Você lembra do Adalberto? O Adalberto, ele que trabalhou conosco, né? Sim. O Adalberto, porque assim, antigamente ele era essa coisa do hoje em dia, primeiro que hoje a IA já faz a voz que você quer. Não que eu goste dessa voz. Eu ainda continuo encomendando vozes. Sim. Né? Mas que não é tão bacana porque tu vai encomendar de um cara lá em Minas que tem que ter um sotaque parecido com o nosso. Que diz que a gente não tem sotaque, né? Que aí dá uma falha. Criança, por exemplo, tu não consegue. Tem bastante. Tu não consegue uma voz muito boa, entendeu? Mas naquela época, até isso era difícil, a gente comprar uma voz. Era caro, na verdade, era caro. E aí o que aconteceu? A gente usava o Galdês e o Adalberto. E o Adalberto... Que era editor, né? Continua sendo editor. Né? Que faz muito tempo que eu não vejo, né? A parte, ele é um motion graphic, é foda, o cara. Ele tá trabalhando fora do estado, não sei aonde, não sei se tá em São Paulo, não sei onde muito tá. Bom. Mas o Adalberto conseguia fazer 3 vozes, cara. E não é imitar vozes, ele só mudava o tom. E a gente, na época, tempo bom assim da TV, né? Que a gente conseguia colocar o comercial. Mano, assim, havia comercial meu, assim, Jornal Nacional, novela e Big Brother, mano. Coisa maravilhosa, fantástico. E aí o Adalberto, uma vez que ele falou, cara. Eu lembro da tabela de preços. Tem 3
Tem 3 comerciais no rabo do outro, é a minha voz nos 3 comerciais e não parece que sou eu, né, cara? Então tinha realmente a questão da técnica, né, de você poder... Tinha. Agora tem uma coisa também, por exemplo, você, Luiz, tem formação em publicidade, o que é raro no interior, você sabe disso. Sim. Tem muita gente que trabalha de forma empírica, né, tendo aprendido com a prática, enfim, mas tem formação em publicidade, é um talento criativo, parabéns aqui ao novo projeto, eu rasgo seda, não só aqui quando estou hoje no podcast, mas também ali na rádio, enfim, nas rodas de conversa. Tem muito talento no interior. O problema é a dificuldade para você capitalizar a partir do trabalho na comunicação. É tanto que televisão no interior, como você falou, teve o seu momento e hoje é muito mais difícil de fazer. Se faz, por exemplo, agora, como a gente está fazendo, jornalismo para uma TV da capital, e isso dá uma maior visibilidade e tal. Mas tem muita gente boa, que é tanto que quando a gente vai fazer transmissões esportivas, o pessoal do interior vai fazer transmissões esportivas lá no Mangueirão e encontra toda a galera, velha guarda, o pessoal novo. E assim, eles têm um respeito enorme porque o trabalho feito no interior é muito bom. O problema é que tu não consegue capitalizar com isso. Não tem patrocínio. Sim. Né? O comércio não sustenta. Não, a gente passa por isso. Recentemente a gente aprovou algumas leis de incentivo onde a gente levou uma porta na cara que fala assim, ó, se fosse em Belém o projeto de vocês, na capital, era certeza de aprovação do patrocínio, de incentivo. Mas como é do interior, a visibilidade diminui, a gente não consegue botar todo o capital lá. É isso. Quando a gente escutou isso, a gente falou, porra, mas aí é 150 quilômetros de Belém, vai ter turma, basicamente. Cara, praticamente é região metropolitana, né? Isso. Aí a gente questionou sobre ter 3 municípios mais próximos de Abatetuba do que de Belém. Aí eles perguntaram quais. Eu falei, Cametá, Grande-Belém e Moju. A gente consegue trazer, porque a gente é polo, como tu falou, acaba sendo um país, sendo um polo regional. Mas aí é patrocínio capital. A gente olhou assim, e aí, cara, faz com que a gente não teve essa experiência, espero que nunca precisar, não vontade de fazer, mas que nunca precise. Mas tem produtoras culturais que, tipo de Igarapé-Mirim, que escrevem projetos para Belém, pô. Porque é onde vai rodar o projeto, é onde vai cair o dinheiro. É isso. É muito difícil. Aí tu move aquelas pessoas dali, tu tenta deixar a renda, o investimento com algumas pessoas. Eu vou levar todo mundo aqui para trabalhar lá, mas o evento é realizado na capital, entendeu? Eu não sei se já veio aqui a Paula Bittencourt, que faz audiovisual e tal. A Paula tá fugindo da gente, já fiz vários convites. Deixa eu ver, eu quero lembrar o nome do projeto. Crônicas do Norte? Crônicas do Norte, né? Ela escreve para teatro, faz audiovisual. Muito foda. E tem formação na área, chegou a estudar no sul do país. Ela chegou a trabalhar a formação de atores aqui, porque historicamente, a gente tem muitos talentos, cara. A Abatetuba, o Jones, professor Dr. Jones da UFPA, tá certo, a Abatetuba terra das artes, cara. Então, assim, na música a gente nem precisa falar, porque se formos enumerar, dá assim, algumas dezenas de fantásticos artistas. Nós temos o maior poeta vivo da língua portuguesa. É claro que eu vou puxar a brasa para nossa sardinha, que é o João de Jesus Paz Loureiro. O maior vivo da língua portuguesa. Mas tem um montão de gente lá na Academia Brasileira de Letras. Não interessa, o nosso é melhor. E nós temos o artesanato Meriti, nós temos a arte plástica. Temos, por exemplo, a Dira Paz brilhando em nível internacional, que é nascida aqui, né? E por exemplo, a Áurea Santana, atriz de teatro, também muito conceituada e premiada aí. Escritores muito bons também, viu? Fantástico. E uma galera nova, assim, né, cara? Surgindo. O problema é a barreira do interior. É a barreira do interior. Olha, tem um menino na internet, nessa coisa mais recente, né, da internet, que são os influenciadores e tal, os podcasters. Um influenciador daqui consegue meio que furar essa bolha e entrar um pouquinho na capital, que é o menino aqui, o Patrick. O Patrick é foda. O Patrick fez conseguiu furar essa bolha. Mas por quanto tempo a gente não sabe também, né?
Furou essa bolha. Não, é o que eles falam, bicho. Tu não pode parar. Não pode parar, tem que ser constante. Se tem que sumir, sei lá, uma semana. Aí já era. Se não produzir conteúdo, já era. A gente teve uma entrevista com a Mica, a última entrevista nossa com a Mica foi no ar terça-feira. Ela falou sobre isso. Felipe, a gente não pode parar. É o nosso trabalho, é divulgar a nossa vida e os produtos que são pagos pra gente divulgar. A gente não pode parar. Eu assisti essa entrevista. E agora ela tá no hype do... No hype não, ela tá na ideia de colocar a vida ribeirinha, que é muito da hora em Abaetutuba. Sim. Ela falou, Felipe, o Felipe Luiz é o que mais tá dando resultado pra gente, é isso agora. Então, são pequenas peças que estão furando uma bolha da hora. Tipo, o Patrick tava na COP30 como um influenciador da COP30. Sim. Então, deve ter sido um resultado maravilhoso pra ele. A Mica tá no seu auge também, tá entrando nessa bolha aí já. Temos a Flávia também. Acho essa galera que tu fala dos novos comunicadores, dos influenciadores, então tem essa restrição. Tem essa restrição do interior. Não, mas tem gente muito boa. Eu gosto muito da Flávia. O próprio Patrick tem aí o hype dele e tal, não é o que eu faço, por exemplo, claro. Já pensou em fazer? Eu não sei, eu acho que eu até vinha pensando sobre isso, porque o papo de vocês é tão interessante, assim, o Luiz vai puxar para esse lado. Mano, quando eu tive a experiência de morar fora, a gente morou tipo numa república. Porque assim, um monte de estrangeiros aqui, e aí junta e mora no mesmo apartamento. E tinha um amigo basco. O nome dele é bastante esquisito, inclusive pra gente, que é Arcaiz Bastarrica, Pedra Pequena, porque são indo-europeus, né? Sim. Os bascos estão lá no norte da onde hoje é a Espanha, ali, França, enfim, há muito tempo. E eles têm essa mesma vibe dos indígenas norte-americanos. Coloca o nome de coisas da natureza. Sim, então, legal. o Pedra Pequena me disse uma vez, cara, se tu quer ser universal, tem que fazer o que você é. Então eu acho que o Patrick faz, tá furando a bolha, porque ele faz o que ele é, o que ele gosta. E eu acho que quando a gente faz o que gosta, não trabalha nem um dia na vida. Quer ver um global, já para falar dos globais aí, que tem uma visibilidade e tal, mas estava fora da TV pela idade e tal, Estênio Garcia. Hoje ele é um sucessaço na internet, mano. Posta os nudes. Posta nudes. E, sabe, Felipe Duarte e tal, essa galera se reinventando, sabe? Na terceira, acho que já perto da quarta idade. Será que isso pode? Não. Acho que pode. Na terceira idade. Mas não desci influência puxar o petinho, não. Cara, mas assim, eu acho que eu gosto do que eu faço. Sim. Rádio e tal. De vez em quando eu faço umas lives no Instagram, na rádio. E é por aí. Mas não tem problema de interagir com o Patrick. Tu já me fizeste jogar bola. Tu lembra esse comercial? Foi numa Copa do Mundo, eu acho. Eu tive que dar uma bicicleta. E disse assim, não, tem que fazer um gol de bicicleta. Mas aí eu vou entrar nessa história. O Acris, ele... Lembra daquele... Eu falei com o Naldo que me convidou pra jogar uma bola, que na primeira que eu peguei, ele deu no meio. A gente jogava junto. E eu lembrei onde era. A gente jogava no campo. Era lá no Catavento. No Catavento, entendeu? Eu lembrei onde era. Depois mudou, foi pra frente ali onde a Nobre Hall ficou um tempo lá. Era campo. Era campo. E aí o Acris, era toda terça-feira à noite, alguma coisa assim. O Acris, ele jogava. E eu já falei, né? Eu falei um papo. O Acris jogava bem, cara. Jogava bem mesmo. É porque eu passei. 10, eu fui base tanto do Remo quanto do Paysandu. Cheguei a jogar na base. Eu tenho um tio que ainda é vivo, tá lutando aí pela vida aí contra essa doença terrível, mas tá tudo certo já. Amém. Melhor. Tio Rosinaldo, tio Naldo. E ele é grande benemérito do Clube do Remo. Ele é tipo, sabe aqueles que tem cadeira cativa, que vota na presidência e tal. E quando ele soube que eu gostava de jogar bola, me levou lá pra base do Remo, então cheguei a jogar até o sub-20, aí tive um problema no joelho esquerdo, mas eu adoro, você pode cair, né? O amor pelo futebol. Acho que você não jogou também? Joguei porque é o seguinte, à época o Remo queria inscrever, tá? Eu não tinha ainda a idade de sub-20, eu queria inscrever no sub-20, mas não queria dar o Faz-me Rir. Aí um treinador do Paysandu chamou uma galera que tava lá, não, vem pra cá, e a gente chegou a jogar, ficar um tempo lá, aí o meu tio, não, tu quer apanhar? Aí atravessei a avenida de novo. Mas assim, no Paysandu já tava na pré-temporada para começar o Campeonato Paraense. Fiquei lá 6 meses.
Aí depois eu acabei sendo inscrito pelo Clube do Remo. Esse problema no joelho foi no futebol? Foi. Foi? Foi porque é o seguinte, eu não sei nem se... hoje já pode, né, pô? Já tô do meio-dia pra tarde. Mas assim, se fosse federado, porque a gente era inscrito no Sub-20, mas também no profissional, tinha contrato profissional. Ainda é assim, né? Normalmente porque assim, tem lesões no elenco profissional. À época o Clube do Remo jogava, e o Paysandu também, né, repetidamente, final dos anos 90, Série A, Série B, nunca caía da Série B. Sim. Então era a Série A, Série B, então tinha muitas viagens do profissional, jogava o Paraense, jogava parte Sub-20, fazia excursão, ia pro Marajó, aí os jogadores estavam suspensos na Série B dos profissionais, eu Sub-20 ia também, então treinei, joguei com Luiz Miller, que chegou a ser seleção brasileira, Castor, essa mesma época. Castor que fez um golaço. Klemer, que depois foi campeão mundial, saiu para ser campeão mundial no Inter, era o goleiro, então joguei com essa galera boa, era um bom time. E tipo assim, não sei porque eu vou sair do Paysandu? Não, lesão. Lesão. Quanto era, até hoje, né? Se você é profissional, inscrito como profissional, não pode jogar o campeonato de seleções. E como eu tinha uma ligação, porque meus pais tinham morado no Acará, eu vivi parte da infância no Acará, me chamaram para jogar na seleção de lá. O cara jogava escrito com outro nome. Já pensaste que era se lesionar jogando pela seleção do Acará contra Bujaru? E como é que volta e se apresenta no clube? Olha, tô com um probleminha de um joelho, porque era justamente nas férias, na intertemporada. Aí foi isso, tive um problema lá e depois só agravou, porque na época, Luiz, não era tão fácil fazer uma operação de cruzado, ligamento e tal. Então, para disfarçar, meti infiltração, aí tu vai lesionando cada vez mais. Jogava, mas ia estourando cada vez mais. Eu lembro que tu jogava com... Hoje em dia, a gente já encontra, mas... jogava com uma joelheira, cara. Mas joelheira moleque, imensa, cara. Imensa, porque na verdade eu não tenho. Eu tenho todo arrebentado o cruzado, o ligamento cruzado e lateral. Aí foi menisco, embora. Passaste por isso, por esse rolê, não foi, mano? Só que ele operou e, pô, tá em forma, um cara jovem ainda. Hoje, pra mim, eu tenho que operar. Mas eu também, cara, pra quê, né? Não sei. Correr atrás de neto, pô. Só se for daqui a pouco. Ariel tá aí pra trabalhar. Eu penso nisso. Foi a história pra me operar. Não correr atrás de netos. Ainda. É porque eu cheguei... Sobrinho, do cachorro. Eu cheguei no médico e falou assim, Felipe, tu quer fazer o quê? Aí eu falei, pô, doutor, primeira vez que eu tô numa vida ativa, malhando, crossfit, jogando. Ele falou, então opera. Opera, porque tudo que tu me falou, tu não vai poder fazer porra nenhuma. Então pro caralho. Então... mas agora, eu sempre digo assim, o cara vai no médico, vá ao médico. Você vai ao médico. Mas se o cara vai no médico, ele encontra um problema, né? Só fica doente que faz exame. Na verdade... Se tiver falta, tu não encontra. Aí detectaram um probleminha no principal órgão do corpo humano. Aí diz assim, no cérebro, não no outro. Que eu acho que é o cérebro, mas no outro... E aí o doutor lá disse, você tem que perder 11 quilos. Eu acabei ficando ansioso, eu ganhei 5. Aí tipo, tô aqui com o disfarce aqui. Aí agora eu tô nessa vibe aí, quero agradecer. Posso agradecer o profissional? Pode, vontade, pô. A Milena Pompeu, a doutora Milena Pompeu, foi nossa que cliente. Tipo assim, chamou, disse assim, vamos fazer uma parceria, entra no Affinity, aí já tô conseguindo perder o peso, perdi 3 quilos, e agora sim eu tô pensando, se quer saber, eu vou perder esse peso e fazer o tratamento correto para continuar um pouco mais aqui nessa existência física e vou fazer a operação do joelho, cara. Porque assim, tô tendo que caminhar e é muito difícil. Sabe como é cruzado, lateral, de foi cruzado, foi embora. Cara, fica inchadão, tal, quando tu força demais. Tu acaba ficando mais sedentário por conta da dor. Né? É porque tu não quer sentir dor. Mas eu quero voltar. Eu vejo o Graciliano da banda Gração tá jogando até hoje. Dá pra ter 80 anos, tá batendo uma bolinha. Pô, não, vou voltar a jogar. E Cris, como é essa experiência de cobrir os jogos, né? Mogueirão e tal. Pois é, primeiro assim... todo mundo vai pra cabine? Como é o papo? Não, nem sempre. Tu tens a tribuna de imprensa e tem as cabines. A cabine, a depender do evento, por exemplo, Remo e Paysandu jogam competições nacionais. Paysandu acaba de ser
de ser campeão da Copa Verde, mais uma vez o maior campeão da Copa Verde, 6 vezes campeão, 4 vezes vice-campeão. Então assim, Copa Verde é como o Paysandu, né? Nossa, Paysandu. E assim, tu tens que te credenciar. Tem um credenciamento, por exemplo, Série A, Copa do Brasil, é muito mais concorrido. Então tem que te credenciar na CBF para aquele jogo, dizendo quero trabalhar nesse jogo. Aí tu tens que requerer uma cabine. Nem sempre consegue, tu pode fazer... Tem quantas cabines lá? Olha, eu acho que são em um número de umas 20, só que aí tu divide rádio, TV... né? Não é só para uma emissora. Não, são cabines. E aí, na tribuna, que fica ali nas cadeiras cativas, das cadeiras do Paysandu, ali do lado A. A gente tem também as bancadas. Então, dá para 2 pessoas, mais a técnica que fica numa... Então tu tem... Já viu em Copa do Mundo, quando os caras estão fazendo a maior onda, mas tá todo mundo assim, aí tem um monte de TVs e rádio, também tem lá o que a gente chama de tribuna. Além das cadeiras, quando tu não consegue nem uma cabine em cima e nem a tribuna, porque a cabine é outro papo, tem uma estrutura maior e tal, suporte de internet, aqui na tribuna também tem. E nem a tribuna fica na cadeira da imprensa, que fica mais próximo do gramado, e aí tu ficas fazendo, por exemplo, entrada para rádio, ou mesmo anotando, fazendo a tua matéria para um jornal escrito. Então quando a gente tá, eu gosto de rádio, né, assim... Quando até na TV ainda tinha. O Plim Plom tá então na cabine, quando saiu o gol da 99, que tem aquela vinhetazinha do Plim Plom, basicamente. Que é 99 que puxa muito, né? Essa o narrador geralmente é cabine, né? Não, mas aí tem muita gente que narra também da tribuna, que é justamente o que acontece na Copa do Mundo. Já viu os caras apertadinhos ali, porque é uma tribuna. E tem as cabines é outro papo, é maior. Tem mais espaço, mais equipamento. Eu ia te perguntar sobre os equipamentos. Assim, equipamento tá lá, né? Não. Cada emissora leva o seu equipamento. E antes era muito mais trambolho. É tanto que as rádios do interior normalmente alugavam da Clube, por exemplo, que a Clube é referência em esporte, então tem muitos equipamentos. A gente alugava, porque tinha que ter chave híbrida, o sinal era através de linha telefônica, linha mesmo, fio mesmo. Hoje não, cara, hoje tu liga um computador aqui, um telefone já resolveu, porque tu tens o Wi-Fi de alta qualidade, cedido pela célula, no Mangueirão, e tem também a internet cabeada, enfim, e já fica muito mais fácil. Hoje todo mundo usa a internet. E aí tu reduziu muito o equipamento. Tirando as TVs ainda levam bastante equipamento. E as rádios, por exemplo, essas que tem uma maior estrutura, Rádio Globo, que vem acompanhando o Campeonato Brasileiro e tal, eles ainda trazem um rack, mas hoje é tudo muito mais tranquilo. É um rack que o cara coloca nas costas, é uma mochila. Aí chega aqui, puxa o pezinho e tal, são equipamentos mais modernos, e com um notebook e um telefone faz uma transmissão. Tu chega... Claro, microfones e tal. Tu chega que horas, assim? Jogo 4 da tarde. Jogo 4 da tarde. O correto é entrar logo depois do almoço. Então, assim, 1 hora antes das 2 já tá lá. E todos os profissionais que vão trabalhar no jogo já estão também, inclusive os clubes, os times, né, de futebol. Então já chegaram todo mundo, o profissional, aí chega, não tem ninguém. Como eu trabalho narrando, eu sou o narrador da transmissão normalmente, eu chego, aí enquanto o pessoal da técnica, meu amigo Pedro Bamba, o homem da família Tracajá, o Romualdo Júnior, que é normalmente o meu repórter nas transmissões aqui das rádios do interior, professor William, enfim, a equipe está lá, eu desço, porque eu não trouxe, eu ia trazer, porque eu sabia que você ia falar sobre isso, eu ia trazer a carteirinha da CLER, que é a credencial e tal. Aí eu desço, vou lá no gramado, eu gosto de andar no gramado, porque aí depois eu vou reportar. É rádio. Rádio tem que ser descritivo. Uma coisa, não sei se vocês gostam de acompanhar, eu cheguei aqui, vocês estavam vendo um jogo da Copa do Mundo, você coloca a TV e a narração de TV é assim. Você vai, vamos lá. Hendrick, grande jogada do garoto. Pela direita, para Rafinha para Hendrick. Chutou! Defesaça do goleiro. É o suficiente. Rádio não.
Endrick pra Rafinha, o garoto é bom, é muito rápido, vai pra cima do marcador, o chute aí, bateu! Então é muito mais rápido e é descritivo, a pessoa tem que imaginar a jogada. Sim. E pra descrever bem, eu quero saber exatamente como tá o gramado, se choveu ontem, se tá mais alta a grama, eu vou lá, dou a volta, e aí a gente começa a interagir com o pessoal dos clubes, com os jogadores, é top, mano. Eu acho que essa interação é a melhor coisa do mundo. Vou fazer o seguinte, vou convidar o Felipe e você, Luiz, e a gente pode... E o Tony, pô, leva o Tony como diretor. Não, mas a gente faz o seguinte, eu vou conversar porque tu precisa ser indicado por um meio de comunicação. Pode crer. Então, vou conversar com as rádios que eu trabalho para credenciar vocês pela Atleta, porque vocês vão começar a ter umas experiências. Quem gosta de futebol, é que não para mais. Sobre novos esportes, nova modalidade de futebol que estão surgindo agora. Já prestou atenção? X1, X2. Já viu narrações como estão se tornando? É muito parecida com o que acontece nos games, né? Nos jogos de eletrônicos e tal. Eu gosto demais, cara. Eu já narrei um bocado de coisa. E tu já pensaste que a gente narrou futebol de salão pra rádio? Porque esse campo é rápido. Imagina futebol de salão. Riscou, batendo, joguei. É difícil. Aí a gente ia meio sacanagem. E aí eu gosto da sacanagem. Tipo, eu gosto de ver uma sacanagem no bom sentido, né? Uma característica do jogador, pintou o cabelo, cortou diferente, opa, cabelinho na grife, hein? E não sei o que, aí a galera gosta dessa. E porque a gente fala a nossa língua, né? Aí o cara tá na rádio, é muito mais fácil tu interagir com uma rádio do interior do que com uma da capital. Então o cara mandou a mensagem, a gente tá aqui, já manda, e aí o pessoal aí acompanhando o Remo lá no Jet Set e tá, a galera gosta. Você pode crer. Tu tiveste um programa de esporte à tarde, 5 horas, 5 e meia, 6 horas, sei lá. Só 6 horas não, porque era show de bola. Era Guarani. E aí ele me convidava, cara, pra ir lá. Era muito show bacana. De bola. Só, assim, o mais interessante pra mim, né? Porque primeiro que ficava à vontade, quando a gente tá aqui, eu bater papo, tinha uma pauta, na verdade, as notícias, né? Só que, porra, a gente podia falar, isso era muito bacana, que a gente podia falar da NBA, podia falar da NFL, da notícia de hockey, cara. De hockey. Tinha gente que o que esses caras estão falando, mas não interessava. Foda-se, tudo estranho, foda-se. Cara, eu agradecia muito sempre que ele me convidava, sabe? Eu acho que tu tinha um comentarista fixo, eu não recordo. Era o Edson Coutinho. Né? Hoje ele passou no concurso. Não dava e tal. Aí ele simplesmente falava que a gente trabalhava junto, ele falava, pô, Luiz, bora lá e tal. Bora. Só atravessar ali andando e tal. E eu acho que era na casa lá da Alberto, né? Nessa época, né? Ele trabalhava na mídia, né? Com o Bill Fernandes. E aí, a gente andando pra lá e batia papo, mano. Eu achava muito engraçado, eu adorava, cara. Adorava mesmo. Foi ali minha primeira experiência, né? Não profissional, mas na rádio. Pô, sentar aqui, colocar o fundo. Mas é bacana, esporte é muito legal. E eu sou fã de esporte, né? A gente fala de futebol porque o futebol é um esporte nacional. Mas, cara, eu acompanho toda a temporada da NFL. Pois é, eu vou chegar aí. Ele dando a notícia do campeão mundial, porque no beisebol tu é campeão mundial. E eles explicando, cara, isso na rádio era muito bacana. Que só se joga nos Estados Unidos, né? Tipo, o campeão mundial do campeonato mundial norte-americano. Eu gosto, acompanho a temporada da NFL. Eu acompanho, por exemplo, outro dia eu gastei quase 3 horas e pouco acompanhando o draft da NFL. Então eu acompanho os jogos do college da NFL, que é o futebol americano, entendeu? Basquete, acho que basquete... Inclusive New York. New York aí. O basquete é um dos esportes mais plásticos do mundo, né? Olimpíada de Inverno, eu quase perco uns 2 ou 3 empregos desse que eu tenho, porque eu queria ver as competições, bobsled, o cara descendo no bobsled. Você para com isso, o brasileiro vai descer. Eu gosto. Muito bacana. Esse ano passado, o campeão brasileiro. De esqui. Teve um cara que ganhou, né? Brasileiro. Namorado da atriz, né? Namorado da atriz, né? Foi. Eu lembro que a piada era certa. Ninguém. Que brasileiro vai descer de esqui? Ai, o cara Eu sabe o que eu falo, Elise? Eu tenho muita sorte. Mas ele nunca veio no Brasil, né? Tá ligado, né? Eu tenho muita sorte. Não deu pra ganhar dinheiro, mas eu só trabalho com o que eu gosto. Bacana. Eu gosto de comunicar, gosto do esporte e gosto de ser professor. E, pois é, era o próximo ponto. A docência entrou em que momento aí dessa? Porque pra mim,
eu soube que você era professor, a vida nos leva para caminhos diferentes, você sabe disso, né? Uma vez eu tava comprando uma passagem e ele chegou puto lá numa das empresas de viagem, né? Não, porque a empresa de viagem era só crer. Mas não faz tanto tempo isso. Aí ele chegou falando que tinha comprado a passagem e assim como eu, pego já na rodovia, né? E o ônibus, isso já aconteceu pra mim também. Não parou. E aí tu ia perder uma aula, Tailândia. Fazer um transbordo pra ir Tailândia dar aula pra uma faculdade. Tu sabe como é que é? Mano, professor no Brasil é paixão e é muita dificuldade. Aí tinha que dar aula em Tailândia. Eu tava muito puto, porque eu fui lá, comprei a passagem. E assim, eu com a passagem na mão, agitando a passagem, eu morava num condomínio saindo da cidade aqui, agitando a passagem, o cara do ônibus, o motorista, olhou pra mim, sorriu e foi embora. Tem que dar aula. O cara passava o final de semana lá pra Tailândia e depois... E aí eu soube que tu era professor. Como chegou esse rolê? Na verdade, assim, eu parei muito tempo de estudar depois do ensino médio, que nem era ensino médio ainda, e aí fui correr mundo e trabalhar com, enfim, e a Europa e não sei o quê. E aí depois resolvi estudar lá na Europa, já comecei a fazer teologia, né? Porque é uma forma de você conseguir o empadronamento, que é a documentação de estrangeiro para viver ali, né? Tipo o pré-green card, se fosse nos Estados Unidos, você consegue a autorização para viver no país e aí depois de um tempo tu consegue a cidadania. No caso Europa, na Europa, o continente todo, né? Porque a Espanha é da União Europeia, né? E aí, tipo, eu passei numa prova que é para estrangeiros, tu faz uma prova de proficiência em 2 idiomas, no caso, era o castelhano e o catalão menos, mas tinha que, né? E para fazer um curso de teologia na Universidade de la Generalitat de Catalunha, do governo da Catalunha, para poder viver ali e poder trabalhar. E aí me apaixonei pela teologia e depois eu voltei, fiz história, filosofia, especialização em gestão e educação e a última especialização agora tu vai pasmar. Eu sou psicanalista. Bacana. Em psicanálise. Fiz pelo menos tenho a formação, né? Não estou atuando ainda na área, porque eu não me sinto preparado. Acho que psicanálise é um tipo de escuta para um público que precisa de uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então não dá assim para sair fazendo só para ganhar dinheiro, né? Eu tenho uma amiga que ela é psicanalista. Não é fácil não. Mas foi assim. Ela some, cara, assim, tipo, e aí fulano, de boa e tal, não sei o que, pum. E aí passa-se horas, estava numa sessão. Mano, assim, tinha 4 horas, aí uma vez eu perguntei, mas dura 4 não, tem preparação, né? Só para começar um processo psicanalítico, tu tens várias sessões apenas para conhecer a pessoa, porque assim, a psicologia trabalha com a tua psique ligada ao real. Mas a psicanálise ela vai se aprofundar para o subconsciente e aí tu podes, por exemplo, tu vai trabalhar, né, a questão dos traumas, dos bloqueios e aí tu não pode trabalhar isso de forma atabalhoada e faz um gatilho e arrebenta com o cara. Tá querendo propaganda, entendeu? Setembro Amarelo na internet. Fale mais sobre o seu gatilho. Não, tipo, eu lembro uma propaganda, eu disse assim, como é que esses caras divulgaram isso? Tinha uma propaganda que era assim, onde você guarda o seu preconceito? Pô, não guarda nenhum. Acaba com o preconceito, né? Coloca fora agora, você vai guardar. A parada da docência, ela é o que o Antônio fala, né? Tu muda teu nome, né? Hoje eu repostei a caixinha de perguntas, quando eu repostei, uma amiga veio e falou, Professor Crise. Professor Crise, né? Ontem eu estava falando disso em sala de aula, num cursinho preparatório para 2 concursos, né? Que vão acontecer agora. Um já tem edital, que é o de Barcarena. Tem mais de 1000 vagas e todos na área da educação. Sim. E a Baitetoba aqui já foi anunciado, tem banca e daqui a pouquinho está saindo também o edital. E eu falava isso, cara, é uma responsabilidade muito grande, porque assim, você é o professor Acrísio, é a professora da escola tal, então muda, né? Mas eu acho que é normal, cara.
Minha mãe pode trabalhar um bom tempo em educação, mas dá Continua professora Rosa. Gente, a professora Rosa. Você vai ser... Eu sou arte educador, né? Mas já dei aula de inglês também. Sim, eu lembro. E aí, porra, tem gente que me chama de professor, cara. Até hoje, assim. Só que eu já era um moleque quando eu era de inglês. Daí tinha 20 anos de idade, entendeu? Mas não é legal? É muito da hora, mano. Só que assim, o pai daquela criança que tinha 40... Hoje tem 60. E o cara lembra de mim, sabe? Professor, eu te pergunto assim, como é que surgiu na tua vida? Eu sei que depois eu fui compreender que foi a professora Graça. Professora Graça, irmã da professora Nazaré Lobato, irmã do Júlio Orlando, irmã da professora Montserrat Lobato. Então essa família fantástica de escritores, professores e tal, artistas. Professora Graça, que mora ainda hoje lá no bairro da Francilândia, ela foi minha diretora, foi minha professora no Colégio Terezinha de Jesus. Depois eu fui avaliar que, tipo, tendo tido professores como a professora Graça, professor Didi, sabe, o professor Horácio, esse pessoal depois me disse, sabe de uma coisa? Eu tenho alma de explicador. Eu acho que tem... E aí, cara, é onde eu me realizo. Eu me divirto fazendo comunicação, entendeu, Felipe? Mas assim, eu me realizo em sala de aula, porque nascido no Jurunas, na Bom Jardim, da minha geração, um bocado de gente já foi, entendeu? E tendo vindo e morado no interior, em algumas cidades dessa região, e com tanta dificuldade, hoje eu reconheço, mas na época de criança a gente não sabia por que os pais não tinham fome à noite, entendeu? Deu pra entender? Pode crer. Não, mamãe, papai não tá com fome. Pode comer. Então, Ei, ser chamado de professor? Porra, tá bom, né? Na hora, né, cara? Se vier o dinheiro um dia, tá tudo certo. Tá bom já. Me falaram aí que você tá nessas produções. Cara, eu tô fazendo uma pesquisa para certo? Que deve contar, ou pelo menos ter a pretensão de falar sobre a cabanagem, porque eu acho que tem pouca literatura, né, que registre essa história. E quando tem muito antiga, muito capciosa também, porque a história normalmente ela é muito influenciada pelos vencedores, né? Sim. Então eu tenho a pretensão, olha que pretensão, de contar a verdadeira história da cabanagem. Legal. Focando nas entrelinhas e na vida dos heróis, sabe? Desde Batista Campos, o mentor intelectual, até o pau que dá em doido, sabe? E eu dou gelinho. Vai dar uma passada por Cametá, então, né? Também, porque Cametá é a resistência à cabanagem, né? Na verdade, quando os cabanos tomam Belém, os caras que apoiam o governo central, o governo do Império Brasileiro, vão registrar a capital em Cametá. Por isso que Cametá tem toda essa ligação com a cultura portuguesa, o time da cidade e tal. Cametá é uma das cidades amazônicas contra a cabanagem, que estava explodindo, tendo o epicentro Belém, mas também Macapá, e tá bom lembrar que não era só Pará, né? Era o Grão-Pará, todos os estados, menos o Acre, que ainda não tinha sido comprado pelo Brasil. Mas assim, tem essa pretensão. E já estou com um pronto, aí eu já estou negociando com a questão de editora e tal, e já é no ramo da filosofia. É o sentido da vida, analisando todas as vertentes filosóficas e religiosas desde a antiguidade, começando pela Mesopotâmia, até os dias atuais. Aí vão ser... Eu espero que você possa fazer vários lançamentos e um desses seja aqui na Cubo. A gente prepara o espaço aí, cara. Esse aí vai ser um filho que eu quero ter. Não dizem que, não sei se é machista, mas dizem que para um homem se realiza tendo filho, plantando uma árvore e escrevendo um livro. Então, esse é o filho que fala. O filho do meu livro foi o TCC, tá bom já. Mas é muito legal escrever, mano. Agora esse da filosofia, o cara pensa assim, livro de filosofia, aqueles caras massa. Aí eu conto histórias dessas viagens, de quando eu fui à Grécia e sabe, fui fisgado pela filosofia, eu tomando um café em tal lugar com um amigo e podendo pensar sobre certo tema. Porque, sabe, o pessoal da área das humanas
tem isso, né, cara? É a característica das ciências mais abstratas e tal, que é pensar a própria realidade, criticar essa realidade, para tentar encontrar caminhos, né? Tanto socialmente, quanto, enfim, de forma individual, para toda essa dureza que é viver, mano. Viver é duro pra caralho. Mano. Antônio, você falou 3 perguntinhas aí pro nosso convidado. A Cris, eu acho que esse papo foi chato. Eu vejo sabe quando eu sei que é bacana? Apesar de que a gente nunca teve um papo escroto aqui, mas é o Antônio me olhando. Porque a gente, tipo, ele está me informando o tempo, eu não quero olhar pra ele. Eu já viro pra cá e fico assim. Mas eu não quero olhar pra ele. Mano, papo com o professor é chato. Professor é chato, quer explicar coisas, entendeu? Eu vejo, cara, eu assisto o programa de vocês, eu tanto é aquele gente jovem. Como é alguém de fora, né? Aí você pode responder pra gente ou pode responder pra câmera ali, que é pra pessoa, tá? Aí assim, eu olhei as perguntas, às vezes vem. Às vezes tem uma resenha, né? Não, assim, ofensa a gente não deixa passar, hater a gente geralmente não deixa passar. Que não tô só pra mim. Exatamente. Tá. Mas aí também, se não gostar, te corta depois. Antônio, fica à vontade lá. Vamos lá. A primeira pergunta é do Kleber, né? Ele pergunta assim: por trabalhar muito tempo com jornalismo esportivo, já houve algum convite para você trabalhar em um clube específico ou para você encabeçar algum projeto ligado a esporte? Kleber, né? Pô, o Kleber deve gostar de esportes. Cara, na verdade, assim, eu cheguei a trabalhar na Liberal e eu trabalhava como locutor de off. Aí o cara, normalmente, o cara não conhece a dinâmica, né, do que é uma emissora de TV. Então, o locutor de off é aquele cara que, a época eu fazia lá, né? Vale a pena ver de novo. Oferecimento Super Formosa e tal, e não sei o que. Caralho, que é nos intervalos da programação. Mas eles sabiam que eu gostava de esporte e já estava fazendo algo na Rádio Liberal. E na época saiu um concurso com locutores de todo o Brasil, jovens e tal, para trabalhar na Sport TV. Eu cheguei a passar todas as fases. E quando chegou a última fase, que inclusive eles pagavam passagem e tal para ir lá, eu tive um problema de saúde. O Luiz sabe, eu tenho um problema renal também. Não bastasse o coração, eu bronqueado, e não pude fazer, mas quase cheguei à Rede TV. A Sport TV. Dava umas dores nesse bicho aí que era foda, mano. São parto. Mano. Dores do parto. Mano, doía mesmo. Bravo. Tu vê um cara altão assim, mano, ficava quebrado. Em posição fetal. Agora a pergunta do Júnior Cardoso. Lá vem coisa. Conhece? Claro que eu conheço meu produtor musical, DJ super talentosíssimo. Ele pergunta assim: por que você trabalha tanto e continua liso? Olha, olha, Júnior, abraço pra você, obrigado pela ajuda que você me dá aí todas as manhãs, meu parceiraço Júnior. Além disso, é um cara do bem. E tu sabe que a gente tem que nutrir a amizade e tá perto de gente do bem, né? De uns tempos pra cá eu tenho afasta quem não te acrescenta nada. Porque assim, até a Bíblia diz que tu tem que amar a todos, não precisa andar com ele. Então, eu amo, mas fica longe. Júnior não, gosto de ter perto. Cara, eu acho que vai na linha daquilo que a gente conversou no início. Tem muita gente com talento e esforçado no interior, mas é difícil ganhar dinheiro com comunicação e sendo professor já sabe como é que é, né? Ora, a aula não é lá aquelas coisas. Mas quem sabe rola, mano. Me ajuda. Faz o Pix. Cara, a Vitória, ela tem uma curiosidade, ela pergunta qual foi o momento dentro do esporte mais marcante que tu teve a oportunidade de cobrir, de narrar. De narrar. Eu acho assim que algumas finais de Campeonato Paraense, tanto para Remo quanto para Paysandu, porque assim não há, pelo menos que eu tenha presenciado, né? E eu já assisti jogos em outros estádios. Eu sou torcedor do Palmeiras, então fui lá
no Allianz, que é tipo Meca, né? Tem que ir uma vez lá e tal. Acho que é a mesma coisa que o flamenguista. O cara ir lá na Gávea, já não joga lá. São Paulo estádio, tudo bem, não, sacanagem. Não posso fazer isso. Podcast flamenguista. O Flamengo. Deixa eu convidar ele falar. Eu respeito. Pode perceber, quando os caras tiram onda comigo, alguma coisa, eu não falo nada, porque pra mim o importante é ele. Não, mas é só pra ficar um falo por chato. A gente ia se encanando tanto disso, cara. Tanto nessa história. Era uma época de Palmeiras e Flamengo. Ganhava nada. Agora não, a gente é tipo Real e Barcelona, né? Um ano de um ano de outro. É verdade. Não, cara, eu acho que as finais do Campeonato Paraense, as duas torcidas são muito apaixonadas e os caras que vão pra torcer de verdade fazem uma festa linda. Torcida é tanto que os caras de fora estão pagando pau agora para as torcidas de Remo e Paysandu, né? Sim. Tem o Beija ganhando um dinheirão na internet e tal, e os caras ficam embaracados porque descobriram isso aqui, os mosaicos e tal. E até as grandes redes, né, cara? As grandes redes, exatamente. Exatamente, eu acho que as finais do Campeonato Paraense que eu tive a oportunidade de narrar. Agora, já narrei, por exemplo, Paysandu e Remo em Copa do Brasil em grandes vitórias. E tem alguns momentos do esporte que me emocionam muito. Eu gosto de corrida, não corro, mas assim, o esporte que eu acho mais bacana porque é o cara com ele mesmo. E agora tá um hype aqui, né? Aqui na região, o pessoal de corrida, tem escola de corrida, é bacana. E São Silvestre me emociona pra caramba. É verdade, cara. O que acho muito bacana aqui, quando o Brigadeiro Luiz Antônio e tal, não sei o que, os metros finais. Eu adoro. Eu corri do ano passado, foi a 100ª. Mano, eu adoro, gosto muito de corrida. Mas de experiência de narrar finais de Parazão. Os dois lados, campeões do lado. Lembro de uma que o Romualdo abraçava o Diego Ivo pelo meio do Diego Ivo. Sabe não, né? Esse não tem 2 metros de altura e ele agarrado no meio. Professor Romualdo Júnior. Professor Romualdo Júnior. Muito bom. Professor de português. Do Firula. Foi lá? Foi. Tu falou da parte do Parazão, Tu é Remo ou Paysandu, acredito? Pois é. Então, de tradição familiar e de torcida, de coração, Remo. Mas assim, quando tu vai narrando jogos de Remo e Paysandu, e principalmente repaz, tu tem quase como obrigação de dar uma segurada nisso e fazer... Era a minha pergunta, tipo, quando eu boto fé que tem um filha da puta! Não, pior que o cara tem que dar uma segurada. Agora é muito bacana porque uma vez, logo depois de um repar, que o Paysandu foi campeão, acho que até por isso, né? Aí eu fui lá no Beiradão, eu gosto de tomar mingau no Beiradão, dou valor. Não igual aquele político lá, ou alguns que fazem isso. Mas eu vou, tem uns amigos lá. Aí o cara no outro dia, pô, pelo menos esconde a tua paixão pelo Paysandu. Eu disse, tô fazendo certo, né? Porque eu sou repista. E o cara tava reclamando, eu gritava muito gol e parabéns, é o maior, o campeão dos campeões e tal. Porque tem que fazer aquilo, pô, os caras foram campeões. Tem um narrador que ele tá no Premiere, mas ele tem também um podcast, como é o nome dele? Que ele fala, você correu, você correu, mas ele faz isso pra todos os times, né? Pra todos os times. Como é o nome dele? Eu não sei, cara. Ele tem um podcast legal, o podcast, cara. É o Resenha. É o Resenha, eu acho que é Rio de Janeiro. Ele é carioca. Ele é flamenguista. A Globo, na verdade, pinçou ele por conta do trabalho de referência na internet. Ele e um parça dele lá, não é isso? Quem é que faz? Quem é que faz esse trabalho? Resenha, não sei o quê. Esse trabalho aqui é mais resenha. Tipo, tem a galera. O professor William faz, né? Mas a referência mesmo é o Romualdo e os parceiros dele do Firula. O Firula é tipo o futebol zoeira. Futebol zoeira, todo mundo acompanha no estado do Pará e pensa que é da capital, não é? Do interior. Eles começaram no interior, furaram a bolha e tanto que hoje eles são parceiros da Globo, da Liberal. Bater um papo da Liberal. E o Romualdo é o Firula. Eles fazem um trabalho muito bacana. Transmissões de pelada, eu acho bacana pra caramba. A gente tem vontade de fazer uma transmissão de pelada, assim, de pegar um campo de várzea, o antigo campeonato de várzea que a gente falava. Bora fazer a final do campeonato do Tietê, pô. É futebol raiz. É o pessoal com o churrasquinho na beira aqui. É isso aí. Aí, tipo, o cara errou, ele joga um churrasco no cara. É futebol raiz. Dá pra transmitir pela dá sim, cara. Dá sim. Pega o áudio.
Dá sim. Não, pô, fazer. Dá sim. Mas todo entrevista dá um projeto aqui. Não, mas dá. A última a gente vai fazer, a última que a gente teve de esporte direto, que foi o pessoal do São Luís de Cria. A gente tá Conhece eles, cara? Eu sei quem é, mas não acompanho tão Deixa eu passar o contato assim, porque é um moleque bom. Contribuir, né? Assim, legal. Tá junto não, com tem ele. os projetos de esporte aqui acontecendo em Abaetetuba, região, por exemplo, meu Deus, espaço de goleiro, uma coisa assim. Acho que é super legal, porque a molecada que não dá muito certo nas escolinhas na linha e vão pro gol e se encontram. E é uma escola de goleiros. Goleiro, tô ligado? Esse aqui é o professor. O professor é um brother que só esqueci o nome, eu queria lembrar o nome do projeto. Acho que é Território de Goleiro, uma coisa assim. Eu acho que sim. Aí a gente prometeu em fazer uma de X1. Vamos colocar. Ele falou, aí o Peter chegou, mano, eu fui falar, os meninos estão arrumando o time, tá dando briga, porque é só o goleiro e um atacante. Querem se dividir o goleiro, porque o goleiro é o mais importante. X1 é top. X1, o goleiro é o mais importante. Todo mundo quer comprar o goleiro. Eu falei, mano, isso vai dar merda. Eu falei, não, mano, vai dar tudo certo. Tem uma galera também que é super apaixonada, que a Abaetetuba tem referência em vários esportes coletivos. Pô, futsal, que já foi o Machado no futsal, disputando o Campeonato Paraense. Aqui tem campeonato, pouca gente fala. Tinha um time Machado muito bom. Pois é, o Machado disputou o Campeonato Paraense. Ainda hoje tem campeonato abaetetubense de basquete, super organizado, pelos próprios caras. Tu tens o handebol abaetetubense. Pô, hoje a gente tem um dos principais jogadores do mundo, que é o Rogério, e tá aí. Rogério, já ele falei. Tá por aí. Cola com a gente. O Rogério, cara, chama o Rogério, que ele tá aqui, passando os dias, ele já apoia... fiz um contatinho. Apoia um projeto lá no Corpo de Bombeiros, é super legal. Até tu conhece o pessoal aqui com a gente. E assim, África. Cara, assim, a gente falou a cultura, porra. A gente falou de grande. Falando da educação, né? Que tá ligado à cultura, de certa forma, grandes escritores, porra, a gente fala um bocado de gente. Aí fala de esporte, gente, porra, mano, Baité é muito foda, mano. Baité é a capital do mundo. Capital aí do mundo. Quando eu sempre... Tinha uma placa disso, tiraram, né, essa placa. A Baité é a capital do mundo. Aí quando os caras eram de fora, assim, eles diziam assim, mas qual é a referência? É o sul da Flórida. Pega o mapa mundo, bota o dedão na Flórida, desce, vai dar certinho a Baité. A capital do mundo fica ao sul da Flórida. Entendeu? E aí falaste agora na COP, né? Eu participei da COP credenciado pela Colômbia. Cara, um dia a gente fala só sobre essa ligação colombiana. Eu falo que nunca dá tempo de conversar com isso. Eu tava lá no dia do incêndio, não fui eu. Entendeu? No pavilhão lá. Pô, está novinha também que tava sendo correndo de lá. Paula. Paula, ela inclusive Paula Lima, né? Agora ficou muito na expectativa essa COP, cara. Muitas discussões importantes, mas de fato um documento pobre. Acho que ficou muito no campo da publicidade, serviu para valorizar a Amazônia, para chamar a atenção para Belém, mas tirando isso foi uma COP de pouco avanço. Meu irmão, muita coisa, né? Esse papo vai foda. Mas vamos voltar. Ter certeza absoluta. Eu vou rever lá em casa. Eu vou ficar muito chateado comigo mesmo. E assim, fico devendo vocês. Pô, vocês só fazem programa bacana. Não, pô, foi uma hora, cara. Muito da hora. Curtiu, meu amigo? Pô, foi bom. Sempre mais um projeto aqui. Vai mais um projeto. Acrísio, deste programa, últimas palavras. Pede pra galera te assistir onde tiver que assistir, se inscrever em qual cursinho tem que se inscrever. Não, pois é, só agradecer, eu pedi para se inscrever aqui no canal, né, acompanhar o Cubo de Ideias. Eu, assim, sou fã e acho que vocês vão contribuir muito ainda para a cultura, para o audiovisual. E se for fazer campeonato de várzea, me chama que eu vou narrar, entendeu? E me acompanhe aí no Instagram, @AcrisioGaldez, nem precisa ser oficial porque só tem isso. @AcrisioGaldez, e aí o nosso trabalho nas rádios, na TV, tamo junto. É isso. Hoje tem Brasil e Haiti. E aí, que vocês vão ver isso 2 semanas depois, vai fazer diferente. Não, então vai ficar gravado. Fica gravado, o cara acerta, grava, né? Caralho. Mano, eu vou de 1 a 1. 1 a 1? O Haiti. O Haiti não vai fazer. Ei, o Haiti tem. No jogo passado é 2 a 0, caralho. O Haiti tem 2 mecânicos, um borracheiro. É o time do. Qual é o teu placar? Da oficina, pô. Cara, eu acho que 3 a 0 hoje. Um do Vini. Eu quero que o Rafinha faça gol.
e um do Hendrick no segundo tempo, porque o garoto tá sendo injustiçado. Só de colocar, tá bom. É a alegria do futebol brasileiro. Acho que 3-0 tá de bom tamanho. Vou torcer pra mais. Antônio. 4-0 você. Eu também acho que vai ser 4-0. Eu também acho. Mas 4-0. Postaste na Bet, né? eu também acho. Tá ali, ó. Porra, Bet, você poderia estar aqui, Bet. Né? Faça isso. Galera, muitíssimo obrigado pra quem ficou até aqui. Papo muito da hora, muito da hora. Se inscrevam, comentem. Demora muito, vai ser um papo só de comentarismo de corte de Copa. Né? Quem conhece o professor Cris comenta. Ele vai voltar outras vezes. Siga a gente no Instagram, no TikTok, não tem TikTok. E... Só se botar um doido pra dançar. Hein? Só se botar um doido pra dançar. E até a próxima. Hoje tem jogo do Brasil. Não sei se vai dar bom, mas a Estela vai rolar. Então, Suquinho de cevada com os amigos. Claro que sim. Tudo certo? Tudo certo. Um abraço, Antônio. É isso. Porra do bom, mano. Caralho. Porra, Fiquei... Não, muito bom. Relaxa. Foi muito bom. Tô te falando que professor é chato. Não, professor não.